ouvintes do Quina do Mundo. Aqui estamos nós, mais um episódio, e vamos falar de um tema. Acho que a gente já tratou desse tema diretamente e indiretamente, de vários ângulos diferentes. Vamos tentar unificar tudo aqui hoje, que é pânico moral. Tô aqui com os meus amigos Thiago Januzzi. E aí, meus amigos? Porra, pânico moral, deixa eu só entender. Você tá falando tipo pânico lá daquele programa tosco lá que tinha as paniquete? É isso que você tá falando? Porra, aquilo me dá um pânico moral, mas... Aquilo não tinha moral, senhores. Desculpa. É o pânico imoral, né? Moral mesmo. Amoral. E estamos também com sempre omnipresente André Gomes. Até em código Morse ele se comunica com a gente. Pô, achei que foi uma percussãozinha, hein? Achei massa. Boa. Bom, o que é essa porra de pânico moral, hein? Eu acho que, como o Paulo falou, a gente já tratou de maneira tangencial, né, desse assunto quando a gente falou de teorias da conspiração, quando a gente falou de QAnon. Então, assim, de maneira bem ampla... Satanismo também, exato, o satanismo, né? O satanismo é bem importante. É algo simples, né? Você cria um medo desproporcional de alguma coisa que ou ela não é tão ameaçador como realmente aparenta ser, ou é totalmente fabricado, né? Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, do satanismo, quando a gente falou com a Tupá, que teve os pânicos satânicos nos Estados Unidos. Ou seja, associar algumas coisas a cultos satânicos, a mídia extrapolou isso como se fosse uma grande ameaça à sociedade, à cultura, enquanto você desviava a atenção de temas que realmente eram importantes ser discutidos. Então, o pânico moral, quando a gente falou, por exemplo, de teorias da conspiração, as teorias da conspiração se baseiam muito em pânico moral, né? É o medo de que tem alguma coisa, sabe, oculta ou que você não entende bem, que pode mudar o seu estilo de vida, pode te ameaçar, etc, né? De maneira bem ampla, é mais ou menos isso, né? Que a gente pode, vamos para começar aí a conversa. Terrorismo. Então, foi outro pânico moral aí de... Exatamente. Ainda estamos vivendo o finzinho dele, né? Uhum. Mas o que eu acho interessante desse tema é o seguinte... Junta várias coisas que a gente tratou e a gente se interessa aqui no Quina do Mundo. Então, por exemplo, tem esses temas que o Thiago já comentou, que a gente já fez episódio sobre isso, mas tem uma outra linha que a gente tratou bastante, faz sempre que a gente não faz algo mais em particular sobre isso, seria até interessante fazer, que é pseudociência, né? Uhum. E é assim, se você falar de pseudociência aplicada à sociologia, acho que você chega em pânico moral, acho que tem uma relação bem direta. E aí eu acho aquela coisa, né? O importante é raciocínio crítico, né? O ceticismo científico não vale só para terra plana ou caixa de pizza. Mas o que a gente observa, assim, né, que tem alguns tópicos, né, alguns clusters, assim, de tópicos que normalmente esses pânicos morais se concentram, né? Tipo, tema de criança, né? Então, abuso de menor, doutrinação. Criança sempre é um tópico muito sensível para pânico moral, né? É muito fácil você usar o criança como um tema chave para criar esse pânico, né? Tem muita coisa em relação com drogas, com álcool, né? Imigração, crime, tecnologia também acho que entra nisso. E a parte de mídia. Tecnologia de mídia, depois a gente tem que conversar, porque todo esse pânico de mídia é uma categoria quase que à parte, né, do pânico moral, que a gente pode tratar um pouco também. E a gente observa isso diretamente, né? Um outro tópico também que a gente pode falar, o pânico moral também é usado como uma ferramenta eleitoral. Né? Peraí. Você não está insinuando aqui pra gente que o comunismo não é um perigo real e imediato no Brasil e no mundo. Por favor. Eu ia chegar no marxismo cultural, cara, mas eu ia falar da mamadeira de piroca mesmo, sacou? Mas... Kit gay, né? Minutos, vamos falar de mamadeira de piroca. Não, mas pensa bem, toda a eleição do Churume, eu lembro daquela entrevista vergonhosa que ele deu no Jornal Nacional, com o Bonner. Porra, entrevista vergonhosa do Chorume, cara. Não, sim, é meio redundante, sei, mas cara, tudo bem. Teve alguma que não foi? Não, exato, concordo, mas assim, ele passou o tempo inteiro tentando falar da porra do kit gay. Isso é um exemplo muito clássico de que você tentar criar um pânico moral em cima de um problema que não existe, né, pra desviar a atenção do problema principal, sacou? Você puxa a narrativa pra esse lado, coisa que o Churume é especialista, né? Sempre ele fala uma groselha pra puxar a narrativa pra ele. Mas então, o pânico moral, assim, como eu falei, ele pode ser usado, como eu falei, teoria da conspiração, a base é pânico moral, ela se baseia totalmente em pânico moral. Fake news, várias das fake news são criadas para tentar instigar esse pânico moral. A gente nunca fez episódio específico de fake news, fez? Não lembro. Eu acho que não, hein? Acho que não, tá um aí.
fake news. Eu tava na Paulista hoje de manhã com minha filha. Aí tinha lá. Aí você levou um pânico moral na bunda, é isso? Não foi exatamente na bunda, mas foi como se fosse. Aí você vai lá um pouquinho antes do MASP, ali na frente, aí eram os bolsonaristas, e lá um pouco mais, indo pro começo da Paulista, era os lulistas, né? E aí, passando pelos terror e pânico, como é que eu falo? Seria comédia se não fosse tragédia, né? É rir pra não chorar, né? Pra não chorar. Enquanto eu tava passando ali pela frente, eles estavam se preparando, eles estavam cheio de cartazes com pessoas, com nomes, com data do nascimento e falecimento, e a vacina que eles tomaram e a causa mortes. Aí tava lá com grandes placas assim, Antônio José de Almeida, AstraZeneca, morto em 2021, AVC. Aí, cara, eu mal tive vontade de ficar olhando ali, mas não me chamou muita atenção que tinha uma menina, uma menina, né? Ela aparentava a minha idade, então tinha lá pra cima dos 25 anos. Garotão. Abaixo dos 60 é menina, né? E tava suicídio. E aí, cara, eu não acredito. É suicídio. Eu não entendi. Eu também não parei lá pra ficar vendo. Mas a causa mortes daquela moça, menina, senhora, era suicídio. Acho que era Pfizer. E a data lá dela de morte em 21. Mas eu não entendi muito bem qual era o propósito desses caras com isso. Nem eu não entendi também. E assim, desculpa, mas eu não fiquei lá. Cara, é simplesmente dizer que vai usar isso. É isso, entendeu? Mas isso entra no que o Paulo falou, nessa parte do ceticismo, né? Do pseudociência, né? Antivax, todas essas coisas. Não, o problema é o seguinte, pode ser que seja mesmo, tá? A gente não consegue provar que não foi. Não, mas como é que eles associariam suicídio com vacina? É isso que... tá aí, você fez a questão fundamental, né? Ou seja, existe um fato. Aí, bom, vindo dessa gente, nem sei se é fato, tá certo? Que pessoa XYZ morreu de tal causa. Não dá pra saber. Agora, como é que você sabe que faz aquilo? Como é que você sabe que deu a consequência? Você não sabe, entendeu? Então, você pode, por exemplo, eventualmente ter dado estatístico, tá? Que é o quê? Que é, poxa, a gente tinha, sei lá, uma população tanto e tem tantos morrendo disso, de repente, depois da vacina, começou a morrer de tanto a mais. Uhum. Né? Mas você pode dizer que foi aquilo, ainda mais agora, quer dizer, você teve uma puta de pandemia. O cara não pode ter ficado deprimido e aí depois foi se suicidar por causa do negócio. A gente sabe que teve impacto na vida das pessoas psicológico isso aí. Mas em outras, mas teve. Então, assim, é um estudo complicado de fazer isso. Tá? Será que eles estão mentindo? Bom, eles não sabem o que estão falando. Vamos ser diretos. Eles não sabem o que estão falando. Então, se eles quiserem falar que foi isso, eles vão ter que dar alguma evidência. Só que a evidência é meio complicado. Tá? O que é? Então, causa um coágulo que faz o cara querer se suicidar. É complicado isso aí. Ao mesmo tempo, como eu falei pra vocês, eu passei do MASP mais um pouco, lá no começo da Paulista, era dos lulistas. E aí eles venderam bandanas, camisetas e bandeiras dizendo, meu voto é secreto. E aí toda a propaganda deles naquele caso o voto é secreto. E eu fiquei na besteira de me aproximar, e eu vi ainda uma... Essa sim era uma mulher, falando, ninguém questiona. Com a placa de um deles, não era a suicida, não. Era um AVC, um infarto. Mas ninguém questiona. Ninguém questiona, cara. Eu não questiono. Se eu abrir a janela e pular aqui, eu vou cair, cara. Eu não questiono isso. Um cara irresponsável, um bundão. Eu aceito qualquer coisa. Eu aceitei a lei da gravidade sem questionar, cara. Quem questiona? Eu um curioso lá. Eu acho que, cara, a gente tem que questionar a física. Eu questiono a física quântica. A mecânica quântica eu questiono. Eu não sei se eu aceito, não. É isso aí. E do outro lado eu tava falando, meu voto é secreto. No final. É que. Uma banda de rock da hora. Não, mas esse que é o lance, é que todo esse repertório é muito na base do medo, né? É um repertório de medo, de ódio, né? Esse que é um grande diferencial aí, né? Que a gente pode estabelecer sem ter que entrar muito nesse assunto. Mas voltando aqui, só a questão do pânico, né? Eu tava pesquisando, achei interessante. Eu tenho um camarada que é o Stanley Cohen, que foi um dos cunhadores, né, desse pânico, né? Desse termo pânico moral, né? E
eu achei bacana isso aqui, que ele define, você tem 5 estágios no processo do pânico moral, que eu acho que vale a pena a gente passar rapidinho. Que ele começa assim, uma pessoa, um evento, um grupo, ele é percebido e definido, né, que isso é sempre deliberado, como uma ameaça, né? E é uma ameaça aos valores, interesses, à segurança, e é que tá, né? Ele sempre de maneira geral é amplo, né? É algo que ameaça a nação. Você vai definir uma vítima, né? Aí no segundo ponto, a natureza dessa ameaça é amplificada, assim, né? Que justamente eu falei, essa parte desproporcional, né? Amplificada pela mídia, que normalmente representa essa ameaça para uma retórica simbólica bem simples, né? E aí que você define, né? Bom, esse mal que precisa ser combatido, e você define a vítima, né? Normalmente a vítima às vezes é só a sociedade, é o cidadão de bem, é a criança, que a gente falou, né? Ah, mas vocês estão, tipo, por exemplo, quando se cria o pânico moral de kit gay, a ideologia de gênero... Não, cara, qualquer coisa que usa o termo família, sim, tá ligado a... Exato. Pânico moral. Exato, não, mas é a vítima, você definiu a vítima, né? O terceiro, aí você tem essa sensação de ansiedade e preocupação que é criada nesse público, né? O público que justamente é o público-alvo para desse pânico moral. E aí no quarto ponto, achei interessante esse tema, os guardiões da moralidade, né? Eles aí entram, né? Que são aí, pode ser o editor do jornal, pode ser um político, pode ser um líder religioso, né? Sabe, é a pessoa que tem acesso ao público. Respondem, aí você chama aqueles experts que vão defender a sua causa, que indicam diagnóstico, soluções para ameaça, né? Aí você pode ter mudança de regra, política, agressão, violência, o que seja. E depois de um tempo essa condição... Pode ter também o ozônio anal. Pode ter também, né? Sempre uma opção. Né? Mas eu acho que depende de cada um. Calmada no pânico moral, né, cara? Mas aí o ozônio anal é pânico moral. Eu vou fazer uma camiseta. Pode ser um pânico gostoso, cara. Não sei. Depende de cada pessoa, né? Aí eu acho que é muito pessoal. Né? Aí depois do tempo, esse pânico, essa condição desaparece, né? Ela submerge, se deteriora, fica menos visível e aí já se busca um pânico novo, né? Só que, claro, quando você está falando de 5 estágios, não quer dizer que é algo rápido. Esse ciclo pode durar anos, décadas, né? Às vezes não, às vezes é uma coisa que dura ali 6 meses do... Eu acho que são algumas coisas, temos aquele bordão, né? O Save the Children, né? Protejam as crianças, tá? Isso aí isso tem milênios, certo? Sim. Então, assim, eu sempre me interessei muito por história clássica, né? Então, e aí você tem um personagem, aí você vê todos esses sintomas aí de pânico moral já na Roma Antiga. Sim. Tá? Então você começa com um cara que é chamado Catão o Velho, tá? Que foi da época das guerras púnicas, a gente está falando a República Romana, que foi quando a Roma conquistou vários lugares da Grécia e começou a ter influência grega, né? E ele tá falando, não, estão efeminizando, estão acabando com a fibra moral dos romanos, destruindo as famílias romanas e por aí vai. Você vê que as coisas continuam sendo parecidas, né? E aí toda a família do cara, Porcius Catus, tá seguindo a mesma linha. Aí você tem, na época do Júlio César, sei lá, 100 anos depois, tá? Você tem o Catão Novo, né? Que é talvez o mais famoso por causa de literatura, tá? E essa coisa moral. Então, por exemplo, qual que era o problema? O Júlio César está tentando introduzir esse monte de gentalha na política romana. Então, como vamos manter os valores, né? E as virtudes das mulheres romanas tradicionais, entendeu? Isso porque na época se falava, né, que o marido sortudo era o marido cuja mulher só tinha 2 amantes. Essa é boa. Isso é lógico, a gente sabe que isso não é verdade, entendeu? Isso basicamente o que quer dizer isso? Os caras da família de bem querendo proteger a família de bem. Tá, mas Paulo, mas eu acho que aí tem uma questão, né? Que eu acho que nesse sentido, esse fenômeno do pânico moral sempre existiu. Só que quando a gente fala desse, inclusive, você pode pegar toda a questão de caça às bruxas, tem muita relação com isso, né? Você acusava uma pessoa de bruxa e criava toda aquela situação de medo e aí vai. Mas eu acho que a questão da grande mídia dá uma potencializada nisso, né? Você poder, sabe, passar a mensagem para muita gente ao mesmo tempo. Eu acho que a mídia de massas tem uma questão importante nesse fenômeno. Assim, pode ser um fenômeno mais antigo, mas eu acho que ele tem essa questão, essa virada da mídia de massa. Não, vamos dar um exemplo. A gente fala muito da violência no Brasil, né? Cara, o Brasil sempre foi violento. Entendeu? Se você começa a ver o número de homicídios por aí, esse tipo de estatística aumentou, sei lá, em relação a 1960, mas aumentou, sei lá, 30%, 40%. Em algum lugar talvez aumentou mais, mas na média nacional aumentou isso aí. Agora, a percepção da violência, tá? Aumentou a ordem de grandeza. Né? A ordem de grandeza, assim, a gente não tá falando. E aí vem com aqueles programas de televisão sensacionalistas,
E, cara, que é verdadeiro lixo. Aqueles banhos de sangue policial, né? E aí, tá isso, eu não tenho. E aí, mas a mídia séria também faz essas coisas. Então, tem um caso lá, por exemplo, tem um caso famoso que foi o Colégio Base. Ah, sim. Isso foi famoso e terrível. Foi terrível, entendeu? Ou seja, simplesmente, sei lá, era uma escola de infantil, né, criança pequena, acho que era por aí, e de repente alguém suspeitou que estava tendo abuso sexual. Cara, e aí começam a perguntar pra criancinha de 4, 5 anos de idade, e na boa, interrogatório de criança. Interrogatório em geral já é complicado, porque você vai sempre. Não, um mau interrogador, porque um bom interrogador ele quer saber a verdade, né? O bom quer saber a verdade. Ele vai dirigir, então o cara tem uma suspeita e a gente tem esse problema. A gente vê um negócio, a gente acha que tem um efeito. Tá? A gente acha que tem um efeito, né? Tem uma causa, alguma coisa assim, e a gente vai dirigir o bagulho. E vai ouvir o que a gente quiser também. Isso aí todo mundo faz, isso até certa medida. Sim. Tá? E simplesmente prenderam os caras, os donos da escola, né? E depois ficaram sabendo que não foi nada, foi tudo exagero, mentira, tentando ver coisa onde não tinha nada. Tá? E a mídia inteira caiu e demonizaram os coitados. Destruiu a família deles, e era um negócio familiar. Destruiu o negócio, destruiu a família deles. Até hoje tem gente que ainda aponta o dedo achando que picharam a escola, tentaram botar fogo, foi uma bosta. Acabou com anos de tradição de uma escola exemplar. Não, sim. Tá, não sei. Tô botando valor, não sei. Academicamente eu não tenho ideia. Digamos e podem ter acontecido outras coisas lá. É um negócio legítimo. Mas aquela acusação se provou falsa. Mas aí, quando se provou, já era, mano. Sim. Era. Isso é interessante, cara, porque assim, uma coisa que é fácil a gente exemplificar aí é que isso tem consequências reais, né? E quando a gente falou de teorias da conspiração, a gente deixou claro que, cara, não tem teoria da conspiração, sabe, que não seja perigosa. Você pega, por exemplo, um pânico moral, que já que a gente começou a falar do marxismo cultural, né? Teve aquele atentado na Noruega em 2011, né, que o cara lá, o atirador, matou 77 pessoas, né? Que ele começou explodindo uma bomba no centro. Depois ele foi na ilha lá e pegou a molecada, né? Do Partido dos Trabalhadores local. Cara, esse cara, você pega lá os textos dele, o cara era totalmente louco com teoria da conspiração, medo de, sabe, revolução comunista, do que o marxismo cultural tá influenciando as criancinhas, né? Então essas coisas têm consequência real, cara. Não, mas a tragédia disso aí é que o discurso dele, mesmo sem as pessoas saberem, eles começaram a copiar. Ele teve lá um manifesto, aquele manifesto de 7 mil páginas, eu não sei qual é o tamanho, mas tinha o porra do manifesto gigante, e elementos de extrema direita estão usando isso aí a rodo por aí no mundo, né? Inclusive, pessoal, sei lá, tem um que fala as coisas parecidas ali, que é um dos gurus da direita internacional, que é um cara que chama Jordan Peterson. Sim. E teve, por exemplo, agora mais recentemente, teve aquele tiroteio lá na Nova Zelândia, que foi diretamente influenciado pelo caso na Noruega. Sim, exatamente. Então, o problema é o seguinte, cara. Você, basicamente, retira o raciocínio crítico das pessoas. Exatamente. Você deixa de usar o raciocínio crítico. E qual que é o negócio? Qual que é a definição? Eu já falei isso no outro episódio lá, né? Qual que é a melhor definição de teoria da conspiração? É uma teoria onde qualquer evidência de que a conspiração não é verdadeira é evidência de que existe uma conspiração maior ainda. Exato, mas aí você pegou um ponto bom, porque você pega, né? Por que esse pânico moral funciona? Porque ele não ataca a pessoa na racionalidade, ele vai na emoção, é o medo. É basicamente medo, né? Ele é uma política que você explora o medo da pessoa. E normalmente explora o medo de alguma coisa que é vulnerável para ela, sacou? Por exemplo, criança, família, algum valor que ela tem próxima dela, né? Isso que é a questão. E vamos ser direto, cara, assim, vamos pegar. Quem que é contra a família? Você já viu alguma pessoa que é contra a família? Exato. Isso. Pois é. Isso não existe. Não, vai ter, sei lá, o Hannibal Lecter da vida. Vai ter, assim, mas assim, algo fora, nenhuma pessoa. Quando o cara fala que é contra a família, o que ele tá querendo dizer? Eles são contra algumas famílias. Algumas famílias. Entendeu? É algumas famílias que não vai no estereótipo dele. O modelo de família tem que ser o modelo da família dele. Mas aí a gente tem que descrever. Né? Porque o que é? Que essa família nuclear fictícia, né? Não é fictícia não, porque o que é a família que esse pessoal defende? É o cara ter esposa com os filhos, né? Mas aí fim de semana ele vai lá comer a puta, travesti, foda-se, e tem uma família amante, e chegar em casa bate na mulher também, porque ela não pode reclamar. Vai nos bairros nobres, onde é que tem, por exemplo, prostituição de travesti? É bairro nobre, certo? Quem que tá indo lá? É o
É isso. Deixa eu só passar uma outra coisa aqui rapidinho, antes que a gente se estenda, porque eu falei aquele modelo do Cohen, né? Tem um outro modelo, que é do Good, do Ben Yehuda, que eu vi que ele é bastante usado quando você analisa casos de pânico moral históricos, assim, né? E é parecido com eles, na verdade, são muito semelhantes, né? Mas ele define também 5 fases do pânico moral, né? Preocupação, hostilidade, consenso, desproporcionalidade e volatilidade, né? Preocupação é quando você você identifica esse comportamento desviante que você vai atacar, né? Que gera esses supostos efeitos negativos. Hostilidade é quando você divide eles e nós, que essa parte é importante. Você identifica o inimigo fácil, o inimigo claro, né? Por mais que ele não exista, tipo ameaça comunista, não é um exemplo, não um inimigo real, mas você identifica claramente quem é ele. Consenso é quando parte desse grupo chega a essa conclusão, né? Um consenso, mesmo que seja no grupo pequeno. E aí quando entra a questão lá dos empreendedores morais, né? Dos guardiões da moralidade. Desproporcionalidade, que acho que é a parte mais importante, né, do processo, né? Quando você exagera a ameaça da coisa, né? E no final, muito parecido com o do Cohen, a volatilidade, né? Quando a coisa desaparece ou para de ser importante, para de ser relevante. E aí a gente pode pensar assim, né, que também esses dois sociólogos, eles também falam assim de algumas origens disso, né? Porque tem essa questão de que isso pode ter sido uma coisa que ele é feita deliberadamente, né? Como a gente sabe que em alguns casos por alguma elite específica, seja política, seja alguém que quer ascender em poder, você cria isso de maneira artificial, normalmente para mover a atenção de problemas reais. E o segundo modelo de explicação, que ele chama de grassroots, né, que seria mais popular, que eu acho que na verdade se complementam, esses tópicos eles vêm de ansiedades gerais da população. São cidades que eles existem, que podem ser baseadas em ameaças reais ou não. Por exemplo, o medo do comunismo, né? Que é uma ameaça imaginária, mas que, cara, a gente sabe que no Brasil, por exemplo, hoje... Eu não sei porque quando o PT estava no governo, né, a única coisa que eu não consigo entender é por que eles já não tomaram a casa de todo mundo, tá? E por que eles saíram do poder tão fácil, assim, sem reclamar. Mas eles estão de volta e vão querer se vingar. Como imaginário, né? Porra. Pois é, né? Nossa, eu falo, cara, como eu falei antes, como eu queria que essa ameaça comunista fosse real. Como eu queria que Como eu queria que a Ursal fosse algo real, assim, em breve. Que fosse um plano estratégico mesmo de criar a Ursal, sacou? Era meu sonho, cara. Antes da gente entrar nesse ciclo vicioso de neura surreal, absurda, né? Eu sei, uma coisa que sempre tornava meu dia melhor era encontrar com a turma da TFP. Ah, TFP, cara, é triste de ver. Você tava no TFP, você via assim, você estava deprimido, sei que. Aí fala, não, a Revolução Comunista está acontecendo agora. Eu falei, porra, eu não sabia, cara. E os caras lembram da TFP, eles na entrada da USP, que ficavam os caras lá com umas bandeirolinhas da TFP. Eu tinha um pouco de pena daqueles caras, velho, pra ser bem sincero. Não, ainda tem que usar cinto de castidade, o escambau, cara, sei lá. Merda. É um negócio meio incel, né? É meio incel, mas tudo bem. Incel profissional. Não, quem tem que usar, acho que são as mulheres, né? Não sei. Eu já a respeito. É bizarro o bagulho. É bizarro demais, cara. Mas falando nisso, né? Um pânico moral que é interessante, que a gente pode falar, acho que até o Paulo saiba mais, que foram os Red Scares, né? Nos Estados Unidos, né? Não, é o que a gente tá vivendo aqui, cara. É exatamente igual ao que a gente tá vivendo aqui, né? Foi simplesmente, você via comunista em todo lugar, tá? E você teve consequência, um lugar que sofreu muito com isso foi Hollywood, né? Sim. Certo? E aí você tem 2 nomes associados a isso que a gente não pode deixar de mencionar. Um é o filho da puta do Ronald Reagan, que se promoveu, virou governador da Califórnia, depois foi virar presidente, e ele surgiu em cima disso, né, perseguindo lá os libertinos comunistas de Hollywood, tá? E o outro, né, que é o John Wayne, né? John Wayne, porra! Esse cara foi um câncer, né, em Hollywood, assim. Ele era o X9 do Red Scare. Não, assim, teve muita coisa. E arruinou a vida de muita gente. Né? É lógico, sei lá, teve aquele filme lá, o do. Bom, era uma das minhas recomendações, né? O do Trumbull, tá? Que era um roteirista, ganhou Oscar pra caralho, que foi perseguido. Que assim, foi perseguido pra cacete. Aí ele não podia escrever o nome dele, aí ele começou a escrever
dando pseudônimo, escondido, e assim, e depois foi um dos caras que mais influentes em Hollywood, depois, assim, como roteirista, né? Mas eu acho engraçado isso, porque você pega nos Red Scares, né? Que teve dois fortes, né? Lá pra 19 e 20, depois na década de 40 até 70, assim, foi bem forte. Era plena Guerra Fria. Então você tinha um mínimo de, sei lá, você não precisava ser tão criativo com isso, né? Mas você falar de ameaça comunista hoje é um negócio muito complicado, né? Você tem que ser especialmente criativo, né? Você tem que ser especialmente criativo, né? Não, é bizarro. Não, isso, assim, meu pai tá fazendo, no final dos anos 70, tava fazendo doutorado nos Estados Unidos, né? E aí disse que ele tava andando assim um lugar e tava tendo um encontro do Partido Comunista Americano. Uhum. Tá? Aí ele foi dar uma olhada pra ver como é que era o negócio, o que tava rolando, tudo, né? E depois eu falar, aí, cara, aí, ó, esses caras é pequeno pra caramba e metade dos caras que estavam lá era do FBI. Pelo menos essa era a percepção que se tinha. Não, é o que eu falo, cara. A esquerda tem dificuldade de eleger, sabe, presidente de CA, sacou? Então, né, vai eleger diretório acadêmico, é uma briga, sabe? Então, como é que a gente vai conseguir organizar, sabe, uma influência global de revoluções? Mas sabe que aí tem um cara que eu leio bastante as coisas dele na rede social aí, que é o Assad Abu Khalil. Ele é um cientista político lá né, ele tinha um blog, que agora só tá no Twitter, mas era um blog que era muito bom, que era The Angry Arab, né? E ele comentava uma coisa, assim, uma diferença básica, tá? Então tinha um monte de gente que era leal à União Soviética, não sei o quê, ou comunismo, não a União Soviética, né? Mas assim, eram comunistas e eles nunca receberam grana nenhuma. Tá? Eles faziam por convicção. Agora, vamos ver quem que é a favor dos americanos que não receberam alguma ajuda, ou de bilionário ou milionário por aqui. Uhum. Hoje eu acho que acredito que deve ter os ANCAP da vida. Né? Hoje eu não tenho dúvida, né? Os ANCAP fazendo as coisas de casa. Os ANCAP em céu. Em nome da utopia Bitcoin. E que fica pagando financiamento de blogueirinho youtuber foragido, né? Que isso? Youtuber blogueirinho. Como é que é? Eu nem consigo reproduzir isso, velho. Tá vendo? É assim, é o poder superior aqui dos ANCAP, cara. Eu acho que tem essa questão do Red Scare, né? Esse medo do. O marxismo cultural acho que é um ótimo, né? Porque é uma coisa muito, muito atual e que não tem nenhum sentido, né? Mas. Não sei se você se lembra de um que quando eu era moleque, adolescente, né? Foi um negócio assim que foi. Porra, se falava muito pânico moral do HIV. Sim. Então, cara, tinha época as pessoas tinham medo de pegar ônibus, principalmente classe média. Isso eu ouvi, mas não, que se podia sentar numa agulha contaminada no banco do ônibus. Porra, mas Paulo, mas ele não é desconhecimento? Como foi aqui? A gente bateu um papo antes desse episódio sobre como é que a gente se portava com máscara durante a pandemia. E que a gente foi conhecendo as coisas. Cara, a gente lavava. Era uma galera pegando o saco do feijão, interpreta do jeito que vocês quiserem, e jogando álcool na dobrinha invisível, aquele metia o dedo. Eram 2 horas para poder você comer um estrogonofe, fazer um estrogonofe. Depois foi se entendendo que estamos exagerando, não é bem assim. Aí, máscara. Máscara fora de casa. Não é necessário. Em alguns momentos. Aí depois começaram a falar, pô, galera, não é que vai contaminar assim de uma vez sem encontrar um cara. Muito tempo com uma pessoa com uma contagem baixa ou pouco tempo com uma contagem alta. E aí a gente foi evoluindo nessa porra. Eu só quero entender, assim, eu acho que existe o lance da AIDS. Porra, eu vivi isso, cara, do pânico dessa parada. Uhum. Eu tive aula na escola sobre o que era camisa de Vênus, que é o nome próprio para camisinha. É camisa de Vênus. Era isso. Cara, aí depois eu camisinha e como utilizar isso. Eu tive uma aula de uma banana e uma professora e um preservativo. Porque o nome preservativo não pegava, não dá pra você falar. Mas preservativo. Você vê, se você fizer isso hoje, né? Você sabia falar problemas. Mas se você fizer isso hoje na escola, já é ideologia de gênero fazer isso. Já era. De gênero, né? Mas você vê que eu lembro assim, isso novamente é anedotal que eu vou falar aqui, mas eu lembro quando eu era moleque, tava, sei lá, uns 12, 13 anos de idade, tava começando a pensar nessas coisas aí, tudo assim, né? Pô, eu lembro assim, tinha os meus amigos que tinham irmão mais velho,
sei lá, uns 4, 5 anos a mais, cara, mano, você fala, meu irmão tá com gonorreia, né? E você vê que essa coisa da AIDS teve um impacto grande, assim, comportamental das pessoas, enorme. E, assim, depois você não ouviu mais falar, agora tá ouvindo falar de novo, tá? Mas durante uns 20 anos, pelo menos, você parou de ouvir falar de várias doenças venéreas aí. Agora, mas assim, porra, é diferente você, sei lá, usar camisinha pra não pegar AIDS, tá? De você não pegar busão, porque você vai sentar numa agulha contaminada. Mas aí que tá. Mas não era só o busão, era o cinema. O cinema. Quando eu falo assim, qualquer coisa assim. Não, você tá andando na rua, vão te cutucar ali. Mas, peraí, mas rolava essa história também. Mas você tá andando na polícia e tomar uma agulhada. Falar, cara, tô com AIDS. Mas voltando aqui no que eu falei, nas possíveis origens dos pânicos morais, né? Porque eu não sei se alguém tirava uma vantagem nisso. Às vezes esse foi criado um pouco na parte da desinformação e nessa questão dessa ansiedade de uma doença que a gente não sabe como é que funciona, sacou? Eu não sei. Sim, mas aí, por exemplo, no começo, agora já não, mas na época, e agora não, agora estão tentando recuperar isso, tá? Tá tendo uma onda de volta. Quando começou a história da AIDS, tá? Era assim, não, AIDS é doença de viado, entre aspas. Não, a palavra era essa. Eles não usavam homossexual. Não, era doença de viado, assim que se falava. Viado. Era isso. E eles contaminando as famílias de bem, como eles estão contaminando é a boa pergunta, né? Mas a família de bem, como é que ele teve acesso a entre aspas, viado. E aí com a putaria da molecada, certo? Eles estão pervertendo e contaminando tudo, tá? Então aí já usa mais um motivo para perseguir homossexual. Hoje menos, mas naquela época era uma molecada mais nova que tá, algum moleque mais novo que tá ouvindo isso aqui, porra, não dá nem pra comparar a situação de hoje, sei lá, de 1990. Né? Com certeza. Sim, não tá boa ainda, mas tá boa. Já foi mas tá bem melhor. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, isso final dos anos 90, era inconcebível, entendeu? Alguém na minha faculdade de engenharia sair do armário. Era assim, depois você ouvia falar de alguém, não sei o quê, mas era inconcebível. Nesse assunto, eu lembro que eu vi um post essa semana no Instagram que eu achei muito engraçado. Eu vou até tentar caçar pra ver quem foi que escreveu, né? Mas o cara falando assim, mano, esse negócio de ideologia de gênero, como é que esses caras acham que eu vou convencer uma pessoa a ter uma sexualidade X ou Y? Aí ele falando assim, pega o meu caso. Aí ele pegou uma foto. Eu era viciado no chiclete da tiazinha. Lembra da tiazinha? Do caldeirão do Hulk? Né? Claro. Tinha um chiclete que você abria, tinha uma figurinha dela lá, sabe, meio seminua, gostosinha. E falou, cara, eu pegava... Sadomaso, né? Era uma figura sadomaso. Ele falou, criança, eu era criança, eu pegava isso, cara, e grudava no meu caderno. Eu era louco pra tiazinha. Aí pega agora eu hoje mais viado que tudo. Então falou, mano, se a tiazinha não me convenceu a virar homem, então é assim que funciona, sacou? Virar homem, desculpa, né? Ser hétero, né? Eu vou ser direto, cara. Né? Eu vou ser direto. Porra, hoje, sei lá, se é mais ou menos aceito, em algumas circunstâncias, ele consegue levar uma vida normal por causa da sociedade, tá? Porra, sei lá, nos anos 80 ou antes, mano, você vai ser linchado até a morte, literalmente. Eu vou escolher ser linchado até a morte. Exatamente. Só pra chocar meus pais, né? É literalmente isso que eles estão dizendo, cara. Então, assim, a única coisa que eu sei é o seguinte, não é algo assim, não, eu vou... E mesmo hoje, por exemplo, pessoas trans, tá? Eu vou escolher, porque o gay ainda pode ficar escondido, não? Certo? Sim. Não, ele pode, assim... Cara, o gay consegue, ele vai lá, se veste normal, que nem eu me visto normal, você não vai ser. Se eu não for, eu não vou nunca saber da sexualidade da pessoa. Se você não tentar comer a pessoa, você não vai saber. Tá? E aí ele vai lá nos lugares seguros, entre aspas, pra eles, e então eles conseguem manter, que é o ficar no armário, vai. Já a sexualidade não. Você muda. Não rola, entendeu? E tem um problema sério de suicídio. Sim. Não é. Empregabilidade. Mas. E aí vem os moralistas, os moralistas falam, não, é suicídio porque estão cometendo pecado. Não, a gente sabe que se os caras são bem recebidos pela família, pelos amigos, não sei o quê, a taxa de suicídios vira normal de outra pessoa. Mas você vê que esses dois temas que a gente pegou agora, que é a questão de marxismo cultural, ideologia de gênero, são todos temas favoritos da extrema-direita, né? Eles adoram esses temas. Sim. Né? Mas assim, você sabe o que é o interessante dessa coisa? Porque... É como esses temas eles vão. Por exemplo, agora você vê que a questão de gay já não se fala mais tanto, né? Agora tá muito na questão do trans,
né? Mas se você volta algumas décadas atrás, tá, uma coisa que no Brasil nunca foi tanto. Foi, legalmente não foi, mas assim, socialmente era um problema, que era casamento misto, negros e brancos, tá? Isso era um problema, entendeu? Inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, você vê um dado interessante. A Suprema Corte, porque tinha estados que era proibido, tá? Casamento misto, certo? Isso caiu como legislação, certo? Em 1967. Bizarro, né? Há menos de 10 anos do que eu nasci, né? Aí, só que é o seguinte, sabe como é que a percepção, mais de 50% dos americanos não vinha problema com isso? 1990, cara. Até antes de 1990, as pessoas achavam que tinha que ter essa separação. Bizarro. Mas aí, se você lembrar do episódio lá de racismo com a Jamila, ela chegou um momento que ela falou assim, cara, palmitei. Cara, eu juro, quando o mundo falou assim, o que é isso? Cara, eu sou negra e sou casada com um homem branco, um hétero branco. Palmitei. Existe um jargão para uma mulher negra... Ou homem negro também. Que é casado com um homem branco. É estranho, né? Palmitei. É engraçado. E faz todo sentido. É engraçado pra gente, mas deve ser sei lá, qualquer coisa. Mas, cara, é interessante, né? Porque você pega... Esses pânicos morais sempre existem, sempre estão presentes. Lembra que a gente falou no episódio de satanismo que teve um pânico moral, um pânico satânico, né? Na década de 70... Não, foi na década de 90, né? Que foi 80, não lembro direito. Que foi relacionado com Dungeons and Dragons e tudo, né? Nem precisa explorar muito, que a gente falou bastante disso no episódio, né? Mas queria entrar num outro ponto. Porque alguns anos atrás também, isso voltou... Né, no início da década de 80 foi forte, depois 90, sempre volta esse, né? Que é esse pânico moral relacionado com violência e videogame, por exemplo. Se relaciona isso volta né? Música também, né? Música. E aí entra no... Música é algo que vem, sei lá, desde que se inventou novas tecnologias, né? Que se permitiu fazer novos sons diferentes, que aí começa a surgir novos tipos musicais frequentemente, né? Você tem todas as décadas, sei lá, a partir dos anos 20, você vai ter diferentes pânicos morais aí. Isso, e essa característica eles chamam de pânico de mídia, né? Porque você tem algum tipo de mídia novo e que mente atacado, assim. Por exemplo, a gente vê hoje muito assim, epidemia de celular, a criançada não sai do celular, a epidemia de YouTube, não sai do YouTube, né? Aí causa mal, a criança vai ter, síndrome de déficit de atenção por causa disso, etc, né? Claro que algumas coisas são reais mesmo, né? Algumas coisas a gente consegue pesquisar, mas grande parte é só medo colocado na mídia. Aí eu vou botar umas... Déficit de atenção criado por internet, celular ou tablet. Mesmo, Nunca teve déficit de atenção até a criação do tablet. Não, e internet é um negócio interessante. É o excesso, tudo excesso. Não, sim, mas a internet é interessante porque é algo assim novo e meio como aquela frase que você não podia botar nas redações, quebra de paradigma, né? Mas tudo bem. Eu vou falar umas frases aqui que foram tiradas de jornais antigos, né? Que estão falando de alguma mídia específica. Eu quero ver se vocês adivinham mais ou menos a época em que isso foi dito e de que mídia que eles estão falando, do que eles estão criticando, né? Bora, vamos lá. A primeira. Essa é a maconha das creches. É o Gibi da Turma da Mônica? Gibi. Acertou na lata. Gibi. Não era a Turma da Mônica, né? Mas estavam falando de Gibi, né? Gibi. Isso aí, Gibi. Cara. Nossa, você foi... Tá aqui na Boa, parabéns, cara. Essa aqui é uma frase de 1900... tenho uma filha de 7 anos. Mas de 1948, né? 48? Pânico moral em cima de Gibi, de história em quadrinhos. Só que Gibi atrapalhava a concentração das crianças, vai ter problema de aprendizagem por causa do Gibi, etc. Porra, parabéns, cara. Fiquei de cara agora. Vamos lá, segunda. Obrigado. Uma das mais sérias, subnotificadas, debilitantes doenças da América de hoje. Isso deve ser os anos 50 e rock and roll, cara. Elvis Presley, alguma porra assim, não, cara. Não, foi uma boa, mas não. Poderia ser usado. Você vê, encaixa, né? Mas não é. Pô, perfeito. Eu achei que fosse... Mas não é. Mas não é. O que é? Rádio? Telefone. E é mais... E é de 84 essa. Não, mas isso eu concordo plenamente, mas eu tô tipo uma coisa. Telefone é uma coisa moralmente debilitante e é um câncer. E não é telefone que é só celular, para o pessoal mais novo mesmo também, é telefone de linha, sacou? Década de 80. Não, de disco, hein? De disco, mas começou a se popularizar mais nos Estados Unidos e a molecada ficava conversando no telefone um tempão, né? Isso era o fim da sociedade.
Não, o que eu acho não é que começou a ter mais de uma linha em cada casa, né? Pode ser também. A extensão. Exato. Toda a extensão. E você atendia, tava namorando ali, de repente tua mãe. Aí começa. Exato. Aí você, mãe, caralho, eu tô falando aqui com a fulana. Ela. Moleque, sai desse telefone, o caralho. Ó, vamos lá, uma última aqui então. É que são duas frases que eu peguei de lugares diferentes, mas falando do mesmo assunto. Não só são inúteis para a sociedade, como são super perniciosas. E é uma depravação universal. Isso é internet, pelo amor de Deus. Televisão. Não, Nem internet, nem televisão? não. Poderia ser usado. Como eu falo, funciona, mas não. A gente tá falando de romance, de livro. Livro de história fictícia, romance. Então é século XIX isso aí, então. 1748. Você teve uma... 748? Você teve um pânico moral na Europa sobre a literatura de romance. Falando que isso aí ia acabar com a sociedade, que as pessoas estão perdendo tempo com isso, que é uma literatura que não é importante, está acabando com a educação, principalmente das mulheres, né? Que falavam, agora a mãe deixa a criança chorando, passando fome, para ela ficar lendo o livrinho. Quem diria, né? A mãe querer ter algo de ficar reproduzindo, né? Então, assim, por que eu quis pegar essas três frases, né? Você vê, tirando o André que acertou a primeira em cheio, que eu achei sensacional, cara, qualquer coisa nova que aparece, você pode usar como um tema de um pânico moral, né? Internet, YouTube, o que você quiser, Acho que não patinete elétrico porque é demais, mas qualquer coisa de mídia nova que é criada é usada, sacou? Você pega cinema, como o Paulo falou também do gêneros musicais, né? Mas do cinema tem um episódio aqui que eu pesquisei que eu achei engraçado, né? Vocês conhecem aquele diretor, né, espanhol, Luis Buñuel, né? Sim. Sensacional. Ele ficou frustradíssimo que quando estreou aquele filme dele, O Cão Andaluz, em 1929, e é um filme bem bizarro, né? Ele ficou frustrado porque não tinha gente protestando na rua contra o filme dele. Porque ele tinha certeza que ia ter protesto, tudo. Não, foi de boa, foi tranquila. E ele ficou pistola. Passivamente. Ele ficou pistola. Como assim não tem gente protestando com o meu filme? Que absurdo. Meu filme tem que ser, sabe, transgressor, subversivo. Como assim não tem ninguém puto? Mas isso aí também, cara, não tô falando dele, mas tem muita gente que joga uma parada na rede do ódio, no Twitter, só pra ver neguinho metendo pau. Que aí o cara ganha. Tá. Ele quer ser polêmico, não sabe ser polêmico, ele joga qualquer merda pra ser polêmico. Não tô falando desse cara. Não, mas artista. Você tem razão, André. A questão é o seguinte: é a questão que é viralização, entendeu? Isso. Se viralizar, vai ter um monte de gente protestando. Isso. Se viralizar, e aí depende de quem viu, indignado, porque se ninguém falar pra uma pessoa, ninguém liga. Tá? É que nem, por exemplo, a gente teve aqui, e aí vem falar desses bosta de MBL, vem falar de liberdade de expressão, tá? Que eles vinham lá protestar contra a exposição de arte, certo? Porque tinha um cara pelado lá, né? Disse que as crianças iam tocar é uma bosta. E aí viraliza e dá essa merda. Mas se chega uma carola lá na frente, fica só indignada, vai todo mundo dar risada e vai embora, entendeu? Eu acho tem esse aspecto da viralização. E aí que entra o poder de indivíduos bem conectados e que sabem o que está fazendo, de explorar esse tipo de coisa. Não, exatamente, Paulo. Acho que essa que é a questão. E você tem uns agravantes, né? Porque você pega. Claro, eles tentam mudar isso, mas é complicado. Essas plataformas operam em cima de lucro que dá em cima de post. Então, se esse post bomba, é ótimo para eles. Não importa se o conteúdo é odioso, né? E outra. Por exemplo, o cara, um troll na internet, lá soltou uma frase escrota pra fazer uma zoeira. Ele nem realmente pensou no que ele tava falando e foda-se, né? No Twitter. Mas aquilo viralizou, bombou, estourou. Se aquilo não for derrubado, cara, esse negócio pode ser explorado por anos. Eu acabei de criar aqui, enquanto a gente tá falando, um fake news viralizante que a gente vai colocar lá no site, tá? Então eu acho a viralização de 4 pessoas. Não, beleza. E o quarto ouvinte do Quina do Mundo. Vocês vão receber isso agora no WhatsApp de vocês. Então, e, cara, se me perguntarem, pra mim é verdade. Mano, eu tô achando que isso aí vai ser que nem aquele pandemia, vírus ruim, sacou? Que ele pega e já mata o hospedeiro e não consegue passar pro outro. Eu tô achando que vai viralizar desse jeito, cara, mas tudo bem. É virulento demais o bagulho. Vai estar nos jornais. Vai estar nos jornais de amanhã, notícias populares.
Ai, cara. Mas é engraçado isso, né, cara? Que você pega, assim, o do caso do videogame, especificamente, que eu tava lembrando agora, sempre dá uns 5, 10 anos, volta essa questão do videogame. Videogame é perigoso. A mesma coisa no satanismo, né? É que eu acho que acontece alguma tragédia aí, né? E quando a gente fala tragédia, geralmente chega um moleque, vai lá e mata todo mundo na escola, que é coisa típica dos Estados Unidos, tá? Mas acontece no resto do mundo, inclusive no Brasil, que a gente teve alguns casos aqui também. Aí você precisa achar um culpado pra isso, entendeu? É por isso que tem aquele filme do Michael Moore, que foi um massacre que teve nos Estados Unidos, lá no Colorado, que o nome dele é Bowling for Columbine, certo? Por onde vem esse nome? Bowling for Columbine. Porque os dois moleques foram lá e mataram, sei lá, 20 e tantos lá na escola deles, né? E é assim, os moleques eram normal, não tinha nenhuma coisa esquisita demais, não tinha nada daquelas coisas assim. E aí foram falar, não, é porque eles eram fãs da Marilyn Manson, né? E foram culpar lá o Marilyn Manson por causa disso. Tá? Só que aí, de onde veio o título? Que antes de dar os tiros, eles foram jogar boliche, cara. Por que ninguém culpou a porra do boliche? Exatamente. Entendeu? Então é algo assim, e provavelmente não vai ter uma explicação direta. Não existe, cara. A verdade é essa. Aquela coisa, né? Isso para todos os computadores. Todo problema complexo tem uma solução simples, elegante e errada. Paulo, mas aí entra muito daquilo que você falou, sabe? Que para você criar uma correlação é fácil. Né? É fácil, né? Não que ela vai explicar a questão, né? Só que é fácil. Aí você cria uma correlação, cria um inimigo, né? Cria um culpado e, sabe, estoura isso, né? E o que eu falo, né? Que nem, por exemplo, o André falou do troll. É muito fácil você, que nem diz em inglês, né? Weaponize, né? Você transforma isso numa arma, né? Numa arma política, numa arma ideológica, numa arma que alguém vai ganhar alguma coisa com isso, né? Isso que eu acho a grande questão, como eu falei no início das eleições, né? Eu queria falar que a gente não comentou ainda, mas talvez seja uma dessas pânicos morais que mais tiveram consequência e tem consequência hoje, que é a guerra contra as drogas. Ótimo. Evolua. Como assim? Não, porra. Eu vou dar um exemplo. Minha mãe contando assim, dando risada, né? Isso, sei lá, devia ser em torno de 1970, né? O que se falava de drogas, por exemplo. Então ela tá falando assim, olha, o que o pessoal falava? Que o ladrão, o que ele fazia? Ele fumava maconha, ele soprava na fechadura da porta, tá? As pessoas dormiam, eles entravam e roubavam tudo. Pô, quero um pouco dessa maconha aí, cara. Saber que maconha é essa, né, cara? Que maconha é essa? Porra. Ele não tinha porque não tinha inventado. Mas as pessoas acreditavam nisso, entendeu? Então eu tô dando exemplo. E aí você cria todo um negócio. Porra, a gente tem na presença do Brasil um grupo miliciano, certo? Que de onde vem o poder deles? Foi a luta contra as drogas. Tá? Foi a luta contra as drogas, tá certo? Então, assim, mais uma consequência. Tá? O discurso deles surgiu disso. Então vamos ver, a gente tem uma população carcerária no Brasil que acho que é de 700, 800 mil pessoas, cara. Tem 700 mil pessoas presas aqui nessa porra desse país. Tá? Se a gente ver isso aí, ó, é 0,4% da população, mano. Tá? E não é só assim, são vidas destruídas, várias vidas, as vidas dos presos. Você quer soltar? Não, ninguém tá falando de soltar porra nenhuma. O que ele tá dizendo a maioria dos caras nem foram condenados ainda, né? Metade deles nem foram condenados, estão lá presos. É a vida deles, a vida da família deles. E você tem ainda o problema a gente tá bancando essa aí, cara, um preço não custa barato. A gente tá bancando essa bosta dessa polícia que enquanto não tá prendendo preto e pobre, tá colocando preto e pobre em câmara de gás ou matando com tiro na cabeça. Eu acho que o cara que leva o tiro na cabeça até o sortudo nessa histua. O Brasil, só pra gente não pegar, generaliza, né? Mas é a terceira maior população carcerária do mundo, cara. Mas também não tem a ver com o que isso também? Vamos aprofundar isso. Não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de pessoas de cor ou de condições de renda baixa. A gente pode pensar no continente inteiro massacrado pelos brancos e tem essa mesma condição. Não, mas eu acho que aí o que o Paulo tá querendo falar... Próximo, o análogo. Não, mas beleza. Mas é que... Quase todos estão ligados com a guerra contra as drogas. Se as guerras contra as drogas fossem tratadas como um problema de saúde pública e um problema de liberdade individual, vamos pegar esses bosta desses MBLs da vida, né? Ou seja, eles são a favor de liberdade individual para eu escravizar outra pessoa, não pra fumar um beck ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, o que acontece? Isso tem consequência, cara. Você tem... Porra, as pessoas vêm pro Brasil e ficam assustadas com a quantidade de policiais que tem aqui, cara.
A gente tá pagando esses caras, mano. Entendeu? A gente paga esses caras, tá certo? Mas é preciso. Só uma coisa. Mas só uma coincidência aqui, né? Que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, mas sabe qual é a primeira? Estados Unidos. Tem quase 2 milhões de pessoas presas. Mas os filhos da puta tem também Guantánamo, tem prisão em outros países. A gente não dá pra comparar. Os caras têm prisão no Líbano, tem prisão Não. Nos Estados Unidos. Mas, cara, Guantánamo é Estados Unidos, oficialmente. Constitucionalmente. Não, desculpa, André. Mesmo assim vai ser uma população muito pequena comparada à população carcerária no território dos Estados Unidos. Óbvio que sim. Mesmo que você tire Guantánamo, tire qualquer prisão internacional deles, ilegal, óbvio. Só o que eles têm no território. Se bobear, nem precisa pôr Alasca no meio. Cara, já vai continuar sendo o primeiro, sacou? Não duvido. Qual segundo? Agora eu fiquei curioso. Deixa eu caçar. Acho que é China. Acho que é China ou Rússia. Mas assim, a questão é essa. O ponto do Paulo é bom, cara, porque assim, esse pânico, eu acho que no Brasil, eu não sei como é que se resolveria isso, né? Porque, obviamente, você tratar essa questão de drogas como uma questão de saúde pública é essencial, só que para isso você precisa de modificação na legislação. E eu não vejo nenhum tipo de movimentação nesse sentido, sacou? Eu sei, mas a base política deles, tá? A base política pros caras que fazem essas leis e que estão endurecendo é o pânico moral. Tá? É isso, tá. Então você elege gente que tá fazendo isso aqui. E agora você tem um problema porque você tem um grande grupo, né? Porra, vamos pegar esses tudo quanto é coronel aí por aí, certo? Que, cara, os caras têm um puta de um poder por causa disso. Você acha que eles vão voltar pra diminuir o poder deles? Então me diz uma coisa, quantos anos você acha que seria necessário um governo que não tivesse essa ideologia para mudar isso? Então, você não mudaria rápido esse tipo de coisa, porque você vai precisar de ação rápida. Tá? Quanto tempo? Quantos anos? Alguns anos. Não, esse tipo de mudança acontece lá 12 anos, 10 anos. Não, é até menos, porque é simplesmente fazer uma legislação, você chegar a juiz, por exemplo. Porra, volte e mente ouve. Aquele cara lá, o único cara que foi preso lá em 2013, nessas voltas lá, era o moleque lá que tava com o pinho-sol lá no negócio. É o Vinagre. Entendeu? Que é a música da BBC. Né? Então, esse tipo de coisa, cara. E não tem jeito, entendeu? Pega um moleque, tá com beck, traficante, vai ficar na cadeia. É lógico, se for eu ou você, qualquer classe média, não vai acontecer nada. Você vai ter uma dor de cabeça, mas vai ser uma dor de cabeça. Mas pro moleque pobre, ou um cara azarado, tá? É lógico que você pode dar azar, né? Acabou. Entendeu? E aí você tem aqueles casos lá do filho da desembargadora, né? Tá lá com 300 quilos de cocaína. Não, é que ele é viciado. Porra, entendeu? O que é? Ele tá cheirando por um país, né? Vai saber, né? Mas o fato é o seguinte, cara. O fato é o seguinte. Vamos pensar empiricamente, tá? Se você pega o que a gente põe de gente na cadeia. Olha, eu lembro que a população carcerária agora não sei quanto é que está em São Paulo, mas a última vez que eu tive era 250 mil, deve ter aumentado, tá? Mas a população carcerária do estado de São Paulo, em 1980, era 15 mil. Então, empiricamente, a gente já sabe, olha, você investiu muito mais, colocou muito mais gente na cadeia, colocou muito mais polícia na rua e o número de presos aumentou 30 vezes, ou 20 vezes. Claramente, assim, a única coisa que eu posso falar de tudo isso com autoridade e convicção é essa política não funciona. É a única coisa que eu posso falar. Tá? Isso com certeza, assim, empiricamente, você tinha 15 mil e tinha menos coisa. Agora você tem 200, 300 mil e mais. Mas aí a gente pensa, eu te perguntei quanto tempo você acha que se você tivesse um governo que fosse contra esse tipo de, vou chamar de ideologia... Não é governo ser contra, porque você tem o judiciário, isso você não é o governo não vai mudar o juiz, entendeu? Não é só o governo. Não, é legislação. Tá? E não é... Não, legislação, mas e juiz, não, mas não é só questão de juiz, por exemplo, aquela coisa lá que falaram tanto com Lula, né, do trânsito em julgado, tá? Isso só vale para Lula e para branco e cara rico e famoso. O resto, entendeu? É condenado e ele vai aguardar o julgamento em cadeia. Era só parar com isso, só fazer isso, olha. Não, se você não tiver nada, você aguarda o julgamento em liberdade. Acabou, você caiu pela metade a população, vai de 700 mil para 250. Numa canetada, obedecer a Constituição brasileira, você cai pela metade. Porra, mas a gente teve 12 anos de governo do PT e isso não mudou absolutamente nada. Isso não, é porque, cara, é aí que tá o negócio, né? Se teve uma coisa que o PT não foi revolucionário, tá certo?
É aí que esses imbecis do comunismo, aí se demonstra a má fé e a ignorância dessa gente, certo? Porque a única coisa que eles não foram foi isso, tá? Mas não é só isso, entendeu? Por quê? Primeiro, a polícia, cara, é estadual, na maioria dessas coisas, não é federal, tá? Novamente, aí tem a questão de lei, mas eu acho que mesmo a questão de lei é até secundária, certo? E tem os juízes, cara. Juízes, quem dá as coisas, quem faz tudo o processo, sim, mas eu acho que na questão de droga, realmente tem que ter uma mudança de legislação, cara. Não tem jeito. Né? Já tem decisão do Supremo que o usuário, por exemplo, não é para ser preso. Então já tem essa decisão, tá certo? Então, o que acontece? Só que a coisa é mais complicada, porque você o cara tá com um beckzinho. Se for um branco, vai dar uma dor de cabeça, vai ter não sei o quê. Se for um preto pobre, você tá. Já era. Você vai pegar 40 anos de cadeia por isso. Vai. Então, isso que eu tô falando, existe questão de legislação? Existe, mas essa é uma questão secundária, eu acho. Cara, mas eu acho que... Vai pegar 40 anos de cadeia porque vai passar 20... Não, vai passar 20 sem julgamento. Só que eu acho que isso vale... Apodrecendo. Tudo isso aí vale um episódio, hein, próprio. Vale, não. Vamos voltar sobre isso. Com certeza. Só uma coisa aqui, o rapaz que foi preso nos protestos de 2013 é o Rafael Braga, tá? Ele foi preso por porte ilegal de artefato incendiário num tubo de vinagre, tá? Então, exatamente, né? Legal, né? Então, será que ele é família do nosso futuro possível vice-presidente, Braga Neto? Caralho. Não. Eu prefiro ele como vice-presidente, o do vinagre, como vice-presidente do que o vice-presidente do chorume. Não, mas aí qualquer um ali, né? Eu acho que qualquer coisa, qualquer ministro, qualquer coisa ali. Não, com certeza. Tipo, vamos pôr a bisteca de vice-presidente, cone, acho que seria bem melhor, né? Seria mais fácil. Até para um presidente mesmo, você botar um cone ali seria melhor, mas tudo bem. Não, cone não. Não. Aqueles bonecos aqueles bonecos de vento lá. Boneco de posto? Exatamente. O bonecão de posto tá maluco, tá doidão, cara. De repente é uma. Vamos lá. Puta que pariu, cara. Cara, e também, uma outra coisa também, que eu acho que também o Paulo vai pegar bem, você tem muito pânico moral, histórico ligado ao antissemitismo, né? É aquela coisa, né? E aí você vê que tem um processo, né? Ou seja, qualquer coisa errada vão culpar os judeus. Pois é. Aí os judeus, é lógico, eles se isolam, falam, nossa sociedade é mais fechada, eles são mais fechados, né? Então eles estão conspirando contra a gente. E aí tem um ciclo vicioso aí que vai, né? E isso historicamente era, sumiu uma criança, vamos culpar judeu. Isso foi um processo que a gente falou já, né? Que é um processo semelhante, até tem uma gênese histórica, não é igual, que é o do marxismo cultural. É continuação desse processo. Exatamente, né? Que você pega tinha o bolchevismo cultural, né? Que era o da Alemanha nazista, né? Que por bem ou pro mal, o marxismo cultural só trocou o bolchevismo pro marxismo e, teoricamente, agora a ameaça é a família judaico-cristã. Só pra dizer que nós não somos antissemitas, tá? Só pra dizer, porque de fato eles são sim. Continua. Você ouve, né? Não, porque os judeus estão tentando dominar o mundo. Você ouve isso aí normalmente, né? Que é não básico essa aí. Que é não básico, entendeu? É que a coisa é um pouco mais complicada hoje, né? Porque eles odeiam mais árabe, né? E muçulmano. Verdade. E como você tem Israel lutando contra alguns muçulmanos, certo? Basicamente os palestinos, porque o resto é tudo pró-Israel. Então você tem uma coisa meio esquizofrênica. Então os judeus são bonzinhos, né? Estão ajudando o mundo contra os terroristas islâmicos. A ameaça islâmica, né? Esse tipo de coisa. Então você tem esse jogo. E aí vem aquela questão do que é uma crença, né, de alguns setores evangélicos, tá? Que é o seguinte: Jesus só vai voltar quando todos os judeus estiverem em Israel, que é a base do sionismo cristão. E, novamente, eu vou deixar bem claro, não estou dizendo que o evangélico comum é antissemita, de maneira nenhuma, mas assim, esse tipo de coisa de alguns grupos evangélicos ficarem idolatrando Israel vem disso. Então, assim, é serviço de um bom cristão. E eles nem sabem disso, entendeu? Acaba idolatrando, acaba virando um negócio e fica lá com estrela de Davi, essas coisas todas. Até porque, como a gente falou no episódio do Apocalipse, esse judeu, para dar certo, tem que se converter, né? Tem que se converter. Tem que se converter. Senão vai pra fogueira que nem nós. Ou pelo menos que nem o Januzzi, né? Porque
Depende do cristianismo. Mas falando em fogueira, cara, o que eu falei também rapidamente, né? Toda essa questão de caça às bruxas, né? Tem muito a ver com esse pânico satânico, né? Que você... Tanto que a gente usa esse termo caça às bruxas para definir quando você acha aquele inimigo imaginário que você vai atrás dele e ele é responsável por todos os problemas da humanidade, né? Seja o comunista, seja o satanista, seja a população LGBTQIA+. Então, cara, é muito cíclico, né? E é muito parecido sempre, se para analisar. É bem parecido. Até eu acho muito, muito legal. Agora eu lembrei disso aqui agora, né? Que teve uma decisão lá da corte, e acho que é na época da colônia americana ainda, então não sei, não era a Suprema Corte, eu não sei qual que é a instância, que é válida até hoje, né? Que eles não aceitam evidências espectrais no julgamento. Porque o que aconteceu? Não, toda a parte de caça às bruxas, cara, não, é que eu vi isso aqui, eu tive uma visão e vi isso ela fazendo, entendeu? Então assim, não, você viu ou foi uma visão que você teve? Ou você ouviu falar de um espírito falando pra você, né? E é uma coisa assim, e é isso que impede, um monte de merda que tem aí. Porque se você for testemunha é uma bosta, né? Se você parar pra pensar. Cara, mas aí que tá, mas então é proibido a testemunha espectral. Ou seja, você tem que ter assim, você tem que ter visto o bagulho. Você não pode ter tido assim uma visão da coisa. Eu concordo com essa decisão, porque senão, cara, o que ia ter no Brasil de decisão aí judicial baseado em psicografia espírita ia ser uma maravilha. Porra, eu já tava queimando na fogueira, mano. Não tem... não, mas eu psicografei um espírito que viu. Tá aqui, ó, mano. Porra, tá aqui, ó. É isso mesmo? Então tem uma decisão aí, eu tenho que procurar isso aí. Então, essa tá certa, essa eu concordo com os caras. Não, e aí você vê, essa da caça às bruxas é interessante, e teve várias, né? Essa foi a última que ficou famosa, porque justamente que o pessoal viu o absurdo e teve esse tipo de decisão judicial contra, tá? Mas assim, por exemplo, quando a gente fala de a Inquisição, era isso, cara. Uhum. E matou centenas de milhares ou milhões de pessoas em cima disso. Uhum. Com certeza. E foi assim, não, porque eu ouvi a voz do demônio tentando me influenciar e pra eu seguir tal pessoa. Então vamos lá, vou jogar a pessoa na fogueira. Não, e se gritasse enquanto estivesse queimando, era culpado. Não, é aquele lance, né? Você joga a bruxa com a pedra. Se ela sobreviver, ela é bruxa, aí você mata ela. Não, se gritasse, ela era... Não, mas tem um lance, você amarra uma pedra e joga no rio, né? Se ela boiar é porque ela é bruxa, né? Porque ela fez bruxaria. Mas se ela afundar, então ela não era bruxa. Que bosta. Teve uma das cruzadas, né? Foi lá perto da França, sul da França, né? Que foram saquear a cidade lá perto de Carcassonne, por ali, né? Não agora eu tô falando de memória. E aí, de repente, aparece o cara falando, né? Poxa, mas tá cheio de cristãos ali, né? Não tem problema, mate todos, Deus escolhe os seus. Cara, por essa aqui, a única Inquisição que eu gosto é a da sketch do Monty Python. Inclusive, vou botar lá. Não sei se vocês sabem qual é, uma sketch do Monty Python do Spanish Inquisition. Bom. É muito boa. Não, eu vou colocar no link, depois vocês assistem. É muito boa, é muito engraçado. Nobody expects the Spanish Inquisition. Muito bom. Temos aí também, já que o tema é esse, falar sobre pânico que a sociedade coloca nas crianças para fazer com que as crianças não se rebelem ou não façam coisas que as pessoas não querem que elas façam. Tipo os pais. Tipo o Homem do Saco? O Homem do Saco é uma coisa dessa. Cara, e até as coisas que parecem positivas podem ser interpretadas de maneira diferente, como a Fada do Dente. Eu acho que a gente já falou isso várias vezes aqui. Não, mas você pega... Como é difícil tirar o dente de uma criança. E nas antigas se amarrava com uma linha e batia uma porta. Aquilo era abruptamente arrancada da boca de uma criança. E a recompensa era a Fada do Dente trazer um chocolatinho, um dinheirinho debaixo do travesseiro. Mas isso é coisa do... Tinha isso no Brasil? Ou é só dos Estados Unidos, cara? Porque aqui eu não lembro nada disso aí. Eu lembro disso. Cara, mas pro bem pro mal, assim, algum desses medos tem fundamento. Você pega, por exemplo... Não, é curiosidade mesmo. Eu não lembro disso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você tem filme sobre isso. Você pega alguma desses contos de fada mais antigos, assim, né? São clássicos. Assim, tem uma história ali mesmo e na base do medo. Se você for pra floresta, um lobo vai te comer. Se você confiar num desconhecido, ele vai te matar. Né? Então, tem um ensinamento ali no fundo, né? Só que a gente não tem mais lobo na floresta, né? Então... Outras coisas em relação à criança, botar uns medos nelas,
Tudo bem, a gente falou aqui que de repente é útil. Aliás, não só útil em relação à sobrevivência das crianças. É muito difícil você colocar na cabeça da criança algo tão prático quanto: se você fizer isso, você vai morrer. Entende? Será que isso não é uma coisa, problema da criança de classe média moderna? Pode ser. Ô Paulo, olha só, eu pensei muito nisso enquanto a Mariana estava grávida. Pensei muito nisso. Falei, cara, eu vou ser aquele pai que eu vou sentar, eu vou explicar um negócio de cavalo. Eu vou fazer, entender. Pô, é um ser humano, ele vai desenvolver o cérebro. É óbvio que eu vou ter que me adaptar com falar com criança e não mais com adulto. E falar assim, não assim, meu sobrinho, vai moleque, vai, toma um doce. Não, tem que sentar, tem que ajudar a construir, entender que eu tô falando com uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eu me achei super preparado intelectualmente para voltar aos poucos. Porra, pesquisar, ler, ver coisas na internet, conversar com outros adultos que já tiveram essa experiência, a ponto de conseguir fazer o caminho correto em relação a isso. A gente vive, a nossa existência é uma muleta. Nosso cérebro, ele só quer paz e tranquilidade. Quando ele é confrontado, ele dá a saída mais fácil. Não, isso aí eu entendo perfeitamente, mas eu tô dizendo tem a saída mais fácil para classe média moderna, entendeu? Eu tô falando, por exemplo, algum tempo atrás, tá? Eu gosto de subir, não tenho nada pra fazer, eu vou subir o Pico de Jaraguá lá. Aí eu tava, tranquilinho, facinho, mas é divertido. E aí eu subi lá, e na volta tinha 2 molequinhos, um devia ter uns 9 e devia ser o irmão dele com 6, 5 anos de idade. Sozinho andando na trilha. Sozinho, sem ninguém. Sem ninguém. E aí eu vi os molequinhos falando, né? Não era português. Então devia ser Guarani. Tem uma tribo lá que tá morando no parque por lá. Então devia ser desse lugar, eu imagino, tá? Então aí eu falei, cara, eu fico pensando, por exemplo, na minha sobrinha, na tua filha, é inconcebível isso, entendeu? Me fudendo. Inconcebível, é isso que eu tô falando. Isso, novamente. Isso tem alguma coisa. É lógico que tem uma certa coisa de realidade, tá? Mas eu lembro como eu era criado, entendeu? E como a criançada é criada hoje, cara. Não tem comparação. E aí eu não sei se é bom ou se é ruim, tem aspectos bons, tem aspectos ruins, eu não vou. E não vou de maneira nenhuma julgar os pais, né? Os pais estão fodidos de tudo quanto é jeito. Mas assim, eu sei lá, eu acho que a gente virou uma histeria em cima disso. Mais ou menos. Sabe por quê? Desculpa, Janus, antes de você continuar, porque quando eu era criança, a Cuca vai te pegar, dorme neném, que a Cuca, tinha o menino o homem do saco, tinha um monte de historinhas que eu ouvia e eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia se isso me causou trauma ou me fez sobreviver. Eu não sei. Os dois, cara, provavelmente. Eu não sei. Provavelmente os dois, é isso que eu tô falando. Eu né? poupo minha filha muito mais do que eu era poupado. E eu acredito que hoje em dia você não pode falar certas coisas pra criança conscientemente. Tipo, caguei pra você, se vira, entendeu? Tem um grande amigo meu, um grandíssimo amigo meu, que falou uma coisa antes dele ter filho, e ele tem 2 agora, que é assim: os pais só podem fazer pelas crianças coisas que as crianças não podem fazer por elas mesmas. Tipo o quê? A criança, me traz um copo d'água. Você não sabe pegar um copo d'água? Pega você. O caralho. Às vezes eu tô com minha filha que ela fala, papai, pega um copo d'água pra mim. É óbvio que eu vou levantar e pegar um copo d'água pra minha filha. Quando eu peço pra minha filha, você pode pegar uma... Pega uma cerveja pra mim lá. Bom, cerveja não, ainda não. E aí ela vai lá e pega gentileza. Não é porque ela sabe ou ela pode fazer que eu vou simplesmente não fazer por ela. É que eu acho que isso aí é meio ortogonal a discussão. É muito mais. Porque assim, é questão assim, sei lá, não, você fazer uma gentileza é legal. Assim como ela pode fazer uma gentileza pra você. Né? Não sei se isso aí é o que a gente está discutindo exatamente. Não, mas eu acho que também essa questão do medo também tem muito a ver com os tempos que se vive, né? Então, por exemplo, no conto de fadas lá, você tinha um medo de um lobo te devorar, né? Hoje o medo é você botar seus dados reais na internet e roubar o teu cartão de crédito, sacou? Ou sei lá, você entrar na van errada e te sequestrarem. Então acho que são realidades diferentes, né? Então a maneira de se educar... Vamos pegar um exemplo.
Não, mas eu acho que aí que tá o negócio. A realidade é diferente, você tem razão. Mas vamos pegar, tipo, pedofilia, que é um dos. É um tema constante nessas coisas de pânico moral. Uhum. Eu não tenho dúvida de que quando eu era criança era muito pior do que era hoje. O quê? Pedofilia. Não, A quantidade, qualquer coisa, não tenho dúvida disso. Você acha que tinha mais pedófilos antes? Lógico que tinha. Porra, você tinha naquela época, cara, se acontecesse na tua família, ia ser segredo, ninguém ia falar porra nenhuma e a polícia não ia fazer porra nenhuma, cara. Entendeu? Não tenho dúvida disso. Isso aí não tem assim. Tem um fator de 10 na jogada, cara. A atração por criança sempre teve. A pessoa vai atuar em cima disso, mano, hoje em dia é dificílimo. E vai ser pego, e se for pego, vai ser todo mundo para linchar em cima, que nem escola base. Tá? Se o escola base não aconteceria em 1980, cara. Eu não concordo com você, baseado no que você falou, cara. Então você acha que o ser humano piorou? Não, o ser humano continua sendo a mesma merda de sempre, Paulo. Então aí você tem uma época, sei lá, em 1980, que a pessoa teria vergonha que se acontecesse na tua família, não falaria, não chamaria a polícia. Algum pai talvez fosse lá, se descobrisse, ia lá e matava o cara, tá? E hoje, que vai todo mundo falar e você vai virar celebridade na internet, mano, não tem nem como comparar. Não tem nem como comparar. Ele tá falando de ordem de grandeza, cara. Não, cara, continua. A quantidade de pedófilos provavelmente continua igual. Sim, hoje, na internet eles ainda se conversam, eles ainda trocam informação, trocam fotos, trocam vídeos, sim, eles fazem uma rede, eles combinam, eles pegam um cara com dinheiro e fazem uma orgia com crianças. E você acha que o cara com dinheiro não fazia isso antes? Novamente, cara. Não, é outra. Porra, é igual, não é normal, é igual. É igual. Eu não sei. Antigamente era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Claro. Não era assim. Não era assim. Era ordem de grandeza mais fácil. Não era assim, sei lá. A chance de acontecer alguma coisa comigo é 20%. Não. É 50 vezes maior. Concordo. Aí sim, agora 50 vezes maior. Eu não tenho dúvida, cara. A consequência hoje é muito maior, não é, mas porque a lei também não mudou muito em relação a isso, mas é muito mais inadmissível do que era admissível, se eu puder botar esse admissível com muitas aspas. Sim, não. Eu sei, ninguém tá falando. É por isso que hoje, eu digo hoje, sei lá, há 50 anos, 30 anos atrás, a própria igreja católica está se desculpando até hoje por coisas cometidas em 70, em 60, em 50, em 80. Entendeu? Você vê você vê coisas como o Papa, que está aí agora, indo para o Canadá se desculpar pelas merdas que foram feitas com as tribos indígenas. E uma das coisas que os indígenas não aceitaram na visita que ele tá fazendo agora lá era: tá bom, eu perdoo vocês, agora eu quero todas as identidades, quero as pessoas de volta, quero tudo que foi roubado da nossa cultura, ouro, estátuas, adorações que estão lá no Vaticano agora, hein? Sim, mas você sabe o que aconteceu para ter essa discussão hoje? Você sabe qual que é a história? Então, a história é a seguinte, cara. É um processo que aconteceu o seguinte: eles queriam desindianizar os índios. Tá? Então o que eles faziam? Eles sequestravam as crianças e mandavam para o orfanato ou escola religiosa, sei lá qual que é o nome que eles usavam. E eles não tratavam muito bem. Então a gente tá falando, eles descobriram agora, recentemente, faz 2-3 anos, milhares de covas de crianças. Milhares de covas. Então tinha lá naquele negócio lá. Então você imagina como é que eles tratavam as crianças. Então eles iam lá, falavam assim, porque a gente quer matar essa cultura. E aí tem um processo, né? A mesma coisa aconteceu, por exemplo, na Austrália, que eles sequestraram. Isso, quando eu tô falando isso, a gente pensa em 1800. Não. Esse processo aconteceu em 1970. Depois terminou, mas assim, foi até 1980, 75. Não é algo histórico. É algo assim que, porra, eu poderia ter vivido isso, minha mãe e meus pais com certeza viveram isso, entendeu? Então, assim, não é algo distante, tá? É algo recente. É memória oral, pai para filho, entendeu? É isso, tá? Então, assim, eles iam lá, então eles sequestravam as crianças, certo? Para quê? Para eliminar qualquer vestígio de cultura
aborígene original. Criavam aquilo e tratavam os caras que nem lixo, a ponto de milhares morrerem. A gente tá falando, sei lá, tinha um lugar lá que acharam, sei lá, 3 mil corpos, uma coisa assim, um número absurdo. Não sei, eu não pesquisei isso aqui antes agora, né? Mas assim, um número absurdo, tá? É assassinato, genocídio praticamente. Uhum. Ah, sim. Né? Mas esse processo da Igreja Católica, por exemplo, na Espanha está se descobrindo até hoje, tá? Que é o seguinte: basicamente, por exemplo, os republicanos, aí o pânico moral aí de contra-comunista. Então o que eles faziam? Tinha mulher grávida republicana, matavam ela e roubavam os filhos para ser criados por famílias de bem. E aí você pensa no inferno. Vamos pensar no inferno? Milhares de pessoas. Pensar no inferno. No inferno não é um tipo de pânico moral que foi criado para manter as pessoas na linha? Essa é uma boa visão. Sim, acho que totalmente. E é antiga, né? Exatamente. Antiga. Qual foi, vocês acham que foi o primeiro pânico moral que existiu? É difícil. Eu tô falando desde da caverna. Cara. Usa a imaginação. Você pode pensar nisso. Tem humanos primitivos em relação com, sei lá, uma tribo de Neandertais. Não, os Neandertais comem criancinha. Então a gente tem que ir lá e exterminar os Neandertais. Eu não sei como é que é. Mas não tinha rivalidade de rua lá em Brasília, lá? Opa! Ou se tinha. Entendeu? Você acha que, por exemplo, caçador-coletor, tá? E assim, isso é interessante, você vai na Papua Nova Guiné, né? Você tem lá, é um dos lugares onde deve ser um lugar fascinante, é um lugar que eu quero conhecer muito. Você tem um lugar onde a agricultura foi criada de maneira independente, certo? E você tem do lado, assim, tem a agricultura que tem lá 40 mil anos de agricultura, ou sei lá, 10 mil anos de agricultura, e você tem caçador-coletor do lado. Como era densamente povoado, então os caras ficavam meio que tudo pertinho um do outro. Então, pega uma situação dessa aí. A tribo vizinha. Pega, mesmo no Brasil aqui, né, no Xingu, tá? Que você tem, assim, várias tribos, grupos linguísticos completamente diferentes. Tá? Ou seja, quando eu falo grupo linguístico, quer dizer assim, sei lá, língua latina e língua semita. Né? Não tem nada a ver uma com a outra, tá? Vivendo vizinhos, né? Então, os caras viam o vizinho como inimigo. Tá? Então você imagina as histórias que eles iam contar dos vizinhos, né? Mas eu acho que se pensar nesse sentido, esse que é o problema que eu falei antes, né? Você vai ter pânico moral desde sempre, né? Eu acho que quando a gente É isso, mas é o mesmo processo. Mas a única diferença é de escala. Exatamente. É só isso, mas o processo ele é amplificado, porque o processo está na nossa cabeça. É uma coisa da psique humana. Ô Paulo, você falou sobre Brasília. E agora me veio algo que, cara, fazia uns 30 anos que eu não pensava nisso, mas eu tinha pensado nisso há 30 anos atrás. Que, cara, a história de Brasília em relação a isso de brigas entre quadras, que a gente chama lá em Brasília as quadras, onde, você não podia andar do ponto do ônibus e eu ultrapassar uma quadra porque você não era de lá, que a chance de você ser espancado era muito provável. Eu lembro uma vez, assim, tipo, um moleque aqui do meu prédio brigou com alguém lá de uma rua lá de cima, entendeu? E eu nem sei quem que era, e eu fiquei sabendo, cara, não, se você for lá, se você passar por lá, você vai apanhar. Não, e escuta só, tinha uma... Eu lembro muito bem disso, que tinha uma visão de que a galera das 400... Quem é de Brasília vai entender isso? Das quadras 400, que quebravam pau. Aí tinha 200, 400, mas a galera da 400 era do mal. Tanto que a galera que matou o Velasco, também, vocês não sabem o que vocês vão procurar aí, quem estiver ouvindo, era a galera da 400, pegou o moleque e desceram o cacete até matar. E o nome eles chamavam de falange satânica. Eu fazia um ritual, eles não sabiam o que era isso, tá? Nenhum deles era maior de idade, provavelmente, talvez um ou dois, mas eram 10, 15 moleque idiota, lixos de seres humanos, e estavam nas 400. E para mim, que morava no Lago Norte, que era uma área de, como eles chamavam, de playboy, eu pensava, não, é aquela galerinha da 400. Também no pedestal playboy, só que eu estudava nas 400, escola pública. Até um dia que um bando de playboy foi lá e botou fogo, e eu acho que agora a galera vai lembrar disso, que é
deve ter uns 20, 30 anos, mas é a mais recente, ou mais popular, que é botar fogo no índio. No Galdino, né? Galdino. 25 anos agora, 25 anos. Playboyzada. Encheram a cara, foram lá na 700, que não era as cotas, na 700 da WT, e jogaram gasolina no pobre do índio e ele morreu. Esse momento dividiu entre os pobres, entre grandes aspas, para quem não tá vendo a gente, que tá ouvindo, das 400, pra playboyzada fazendo a mesma merda, matando pessoas no meio da capital federal. E assim, eu não tô falando do entorno, da periferia, não, caralho. No meio do centro da capital federal, no dia do índio. Então, assim. E de graça. Era uma brincadeira. Não teve realidade nem nada. É uma brincadeira. Mas o pior foi a desculpa, né? O pior foi a desculpa que os caras deram, né? A gente achou que fosse mendigo, cara. Essa foi. Puta que pariu. Reflete bem a mentalidade desse povo. Achei que fosse mendigo. O Galdino tava lá numa pensão, porque também foi levado pra lá. E eu falo mais, cara. Que só teve essa repercussão porque ele era indígena também. Não, é isso que eu tô falando. Sem dúvida nenhuma. Foi por isso que eles falaram aquela história do mendigo. Porque se fosse mendigo não teria acontecido nada. Exatamente. Foi o argumento dos ratos. Então, assim, a gente tinha lá em Brasília naquela época 90 e poucos, 90 e muitos, quase 2000, que era um medo sério de você apanhar na rua em locais que. Eu não passei por isso, não, você tava lá. Eu não passei por isso, não. Eu passei várias vezes. Várias vezes eu tava no meio de um lugar. Quando era criança, no máximo. Lugar comum, uma. André, talvez você era folgado pra caralho e todo mundo queria bater em você. Pode ser, cara, porque no máximo quando era criança, mas depois não. Pode ter acontecido. O que eu acho é o seguinte, pra mim o que eu lembro é que tinha fases, entendeu? Então tinha uma época que alguém brigou lá, e aí o pessoal tribalizava, entendeu? Junta tudo, não sei o que, nós contra eles, e aí dava essa merda. Aí passou algumas semanas, já era. Então isso que eu lembro. Então, beleza. Na minha época em Brasília, no meu viver em Brasília, tinha-se, durante alguns anos, não foi 1, 2, 3, foram, meu ensino médio praticamente todo, você tinha que se ligar onde você ia pisar, porque podiam te confundir, podiam tratar com você. Eu acho que o problema era com você mesmo, cara, mas tudo bem. É chato pra caralho, cara, só isso. O beijo dorme sujo foi o único cara que me deu um pezão nos peitos. Dorme sujo era o primeiro nome, o acorda podre era o sobrenome dele. Eu tenho uma coisa assim, aqui, esse termo família, né? Quer dizer, o pessoal gosta de falar família, né? E aí entra aquilo que a gente já falou. Primeiro, família. Porra, eu não conheço ninguém que seja contra a família, tá? O que eu tenho é gente que é contra algumas famílias. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é importante a gente levantar. Vamos voltar, sei lá, um passado não tão distante, né? Porra, o cara com quem você trabalhava, você provavelmente era vizinho dele, né? Então, ou porque estava na mesma fazenda, na mesma vila, mesmo não sei o quê. Você tinha era mais pessoal. Hoje a gente vive em cidade grande, é tudo extremamente impessoal. Tá? Então, provavelmente, a criança a criança nasceu num lugar, crescia e ia casar com uma pessoa, ela provavelmente conhecia aquela pessoa desde sempre, ou com certeza a família conhecia. E hoje a gente tem uma questão que é esse papo de família. Então, não, a família, temos que preservar. Então, tem aquele primeiro lado que eu falei, que é algumas famílias, não são todas. Mas tem um outro aspecto que acho que isso é essencial na discussão hoje, que é o seguinte, cara. Família é um negócio meio. Dá pra crescer, dá pra diminuir, não sei o quê. Então tem aquele cara, teu tio chato, aquele teu primo chato, não sei o quê. É tua família, né? E tem as pessoas que você gosta. Tá? Mas aí você tem aquele teu vizinho, que hoje a gente não considera como família, mas pode ser vizinho. Mas por que você não considera como família? Antigamente seria família, porque provavelmente seria teu primo ou primo do teu primo. Tá? E, além disso, esse mesmo cara trabalhava com você. Então, quando a gente começa a dar essa ênfase, começa só a falar em família, que é o quê? É o pai, mãe, filhos, certo? E aí que entra aquela discussão do alguns tipos de família, né? Tá, quando você valoriza isso, você está desvalorizando outros tipos de associações. Sim. Que é, por exemplo, você e teu colega de trabalho. Então, se você não vê o cara como tua família, a solidariedade de classe diminui pra caralho. Com certeza. Não, e outra coisa, né? Você pega, por exemplo, eu considero grande parte dos meus amigos como família.
Eu trato como se fosse irmão, sacou? Então, e em todos os sentidos. E aquela coisa, né? E tem uma vantagem, né? Os amigos você escolhe, né? Pois é. Mas é que nem eu tinha um professor que ele falava, né? De família de sangue. Que ele falava, a família de sangue você não escolhe, mas também não tem que aceitar. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, então existe quando vem aquela turminha, não, temos que valorizar a família, o que eles estão querendo indiretamente dizer que se for do resto, o resto não interessa. E automaticamente, você tá dizendo, então é muito mais difícil organizar uma greve, um movimento em melhores condições. Mas aí que tá, né? Você cria então não é nem valorizar, né? Tem que proteger a família, né? Como se tivesse, como se essa família que eles falam que essa família nuclear tivesse sob ameaça, né? Que não tá, nunca esteve. Nunca esteve, entendeu? A única coisa é que você não quer ver um cara com um cara tendo uma criança. Ou um cara com uma mulher com uma benga tendo uma criança. É isso que você não quer. Ou uma mulher com uma mulher, qualquer coisa. É isso que quando eles falam assim, temos que valorizar. Não, o que vocês querem é excluir algumas famílias. Toda essa discussão de proteger família é excluir alguns tipos de família. Mas eu acho que vem junto com esse discurso, tá? Você vê em filme, por exemplo, esses filmes de vingança, que eu até gosto do gênero, né? Não, matou meu filho, eu vou matar todo mundo, né? Eu gosto do gênero, certo? Como filme, ficção. Mataram o cachorro do Keanu Reeves, você lembra disso? Exatamente. Esse tipo de coisa, né? Eu gosto do gênero, certo? Como ficção, tá? Mas é aquela coisa, né, mano? E aí o cara assim, não, tem meu filho, pra salvar meu filho eu vou matar o universo. E isso é uma mensagem que se tem aí. Veja, eu não vou julgar o cara que fizer isso ou não fizer. Acho que a questão transcende isso. Mas assim, se trata como se fosse a coisa mais natural e mais certa do mundo. Né? Qualquer coisa você pode fazer assim, não, porque tá meu filho, não, posso sair metralhando todo mundo aqui e foda-se o resto. Aí tá totalmente justificado. Cara, essa é uma conversa que eu não tô preparado pra falar. Ninguém tá. Porque isso, cara, porque mata o morro, de verdade. Sim. Mas aí que tá o negócio, se você faz isso, você não pode ser tratado como herói, é só isso que eu tô dizendo. Não, mas é óbvio que não. Entendeu? Se você vê na cultura e nesse discursinho da família, por exemplo, a gente tá com essa história da família armada, aquela coisa. Aí o que eles estão querendo dizer? Não, pela minha família eu posso matar a humanidade inteira, metralhar todo mundo. É isso que eles estão dizendo praticamente. Não, faz sentido. O cara mata todo mundo, né? Não, mas tudo não. Entendi perfeitamente. Não, o que o cara tem a ver? Ele estava passando ali do lado, né? O filho de alguém estava passando ali do lado. Não, foda-se. É proteger a minha família. Olha. Você pode ir mais além. Deu um tapa na cara do teu filho, aí o cara vai e mata a família do outro. Não, assim, honra. Entendo. Não é só questão de honra. Acho que é um pouco mais. É aquela coisa. Veja, faz uma coisa, sei lá, ataca a minha família aqui, eu vou lá e vou fazer merda, tudo bem, e vou me vingar. Eu entendo isso aí. Isso aí é coisa do ser humano mesmo, assim, primal, né? Não é isso que eu tô criticando. O problema é que você começa a tratar esse cara como herói. Não, tá errado. Não, mas entendeu? Assim, eu não sei como é que é, cara. Se eu não tenho filho, nem pretendo ter, mas eu tenho um cachorro, a bisteca, que eu tenho um amor profundo por ela. Então, por exemplo, se eu tô andando com ela na rua e ela rosna pra uma criança, o que acontece de maneira bem frequente, a culpa é da criança. Isso. Mas e se ela escapar e morder a criança e o pai e o pai, sei lá, dá um tiro na bisteca? E a família dele inteira. Tá, então. E botar fogo na casa e botar sal no terreno pra nunca mais nascer absolutamente nada, é isso? Exatamente. Se acontecer em Canudos. Não, e se eu e o André não derem uma medalha pra você como o herói, você mata a gente também. Não. Aí tá de boa. Eu só espero que vocês o herói de perdizes. Eu só espero que vocês passem um pano. Caralho. Isso é medo moral. Não, mas eu acho que isso tem esse discursinho. Pânico moral. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse discursinho de família não é só pra matar viado. É pra acabar com solidariedade de classe. Com certeza. Com certeza.
Nessa parte eu concordo com você. É isso que eu quero dizer. Mas aí voltando porque a gente falou no início, né? É pra você criar uma narrativa que distrai a pessoa do que tem que ser discutido de fato, né? Do que é importante, do que é relevante. Né? Não, assim, eu não quero dizer assim, por exemplo, eu não tenho filho, nem mulher, nem nada, né? Mas se você fizer alguma coisa com a minha sobrinha, cara, entendeu? Se eu puder, eu vou destroçar o cara, né? E vou como é que esquartejar, não tem. Mas mas eu tô errado, cara, entendeu? Assim, não é. Como sociedade, eu tô errado. Mas se não fosse uma sociedade construída, você dormiria tranquilo? Então, eu não sei se eu dormiria tranquilo, eu não sei, cara, eu não sei. Realmente é uma boa pergunta. É uma pergunta que eu não quero responder. É, a mesma coisa. Né? Estamos no mesmo barco, Paulão. Tá. Exatamente. Eu faria igual, mas eu não sei se eu dormir tranquilo. Eu espero que ninguém tenha que responder isso, na verdade, mas tudo bem. Não, exatamente. Talvez eu saiba se eu ia ou não dormir tranquilo, mas eu também não quero falar sobre isso. Aquela coisa, eu vou ficar puto na hora, eu vou lá e vou destroçar. Se eu pudesse, eu destroçaria. É lógico que eu não poderia, eu sou um bundão, não conseguiria fazer nada. Né? Mas, terminando nesse lado negro da força. Oh, yes. Alguém tem mais alguma coisa pra contribuir aí? É isso aí. Terror e pânico moral, hein? Terror e pânico moral. E recomendações? Antes das recomendações, que eu sei que, cara, todo mundo passa o episódio até o final só pra ver as recomendações, porque eu já ouvi isso de uma amiga minha. Falou, caralho, vocês começaram 2 horas, eu passei pro final e fui para as recomendações. Então, antes disso, vamos... Pô, galera, a gente precisa de uma ajuda aí, a gente fala isso todo dia, ninguém faz porra nenhuma, então a gente vai começar a ser um pouco mais insistente. Vamos botar um pânico moral em vocês. A gente nunca mais vai fazer mais nenhum episódio se vocês não deram um like na porra do nosso YouTube, caralho. Tem também como fazer isso no Spotify e outros agregadores. Porra, dá um like, velho. Então eu preciso tomar vergonha na cara e dar um like, cara. Eu sei que isso aí é... Pô, sei, Paulo, tem que ser exemplo, cara. Tem que ser exemplo, cara. Porra. Pô. No Spotify. Vamos lá, dá um likezinho. Avalia no Spotify, sabe, favorita, dá o likezinho. Isso sempre ajuda a gente, cara. A gente ainda tem patronos com a gente? Claro, os dois eternos. Júlio Cochite sempre e Emerson. E uso. Com certeza. E outra coisa, galera, assim, se há temas que vocês queiram que a gente discuta e tal, mandem pra gente. Inclusive, esse tema aqui foi sugestão de ouvinte. Já houveram outros, né? Mas esse foi também sugestão de ouvinte. Então, se vocês quiserem, mandem pra gente, que a gente coloca aqui se a gente achar relevante, lógico. A gente coloca aqui na nossa fila de temas. Se não for sobre a maldição da Xuxa naquele terremoto de 99 no Everest, a gente põe. A maldição da Xuxa no terremoto do Everest. Eu prefiro não perguntar. Eu vou fazer uma busca independente pra saber o que eu tô falando antes de perguntar. Talvez eu esteja plantando um pânico moral em vocês. E aí, André? Cara, tem uma só. Chama-se... É um filme, tá? Esse filme, é óbvio, né, cara? Eu não sou letrado que nem os outros senhores aqui pra falar sobre livros. Mas, cara, tem um filme que pra mim é totalmente pânico moral. É um filme de 2004, tá? Um filme americano, 2004, de um diretor chamado M. Night Shyamalan. Chama-se A Vila. Por que é pânico moral? Cara, entendi. Por que é pânico moral? Sim, tem tudo a ver, concordo. Cara, vocês vão entender e já... Cara, isso é 2004. A gente falou no episódio anterior ou antes do anterior? Pode falar sobre o filme, vai. Pode falar sobre o filme, não tem problema. Porra, já 2022 agora, pô, já caducou aí um tempo. É uma vila e, cara, colocam ali um pânico moral em relação à saída da vila. Tá? Você tem umas bordas, que é uma floresta, e não pode estar lá. E você tem uma cor, que é uma cor ruim, o vermelho. Não fascinante, pode. Cara. Fascinante, porque quando você fala de pânico moral, eu sei que isso seria a primeira leitura, mas a minha leitura seria o pânico moral dos caras se isolarem do mundo para morar numa vila. Mas tem um motivo também.
É o pânico moral, cara, sei lá. Exato, não, provavelmente o pânico... na verdade é porque foi um pânico um pouco não moral, não além do moral, né? Foi um pânico criado por situações que aconteceram na vida das pessoas. E aí entendo, Paulo, que você falou, que eles se juntaram para tentar nunca mais ter isso, independente do que aconteceu com cada um deles. E aí isso é foda, porque eles criam uns adolescentes porque as pessoas vão nascendo, e quanto mais elas vão nascendo, mais elas já têm esse pânico sem saber o motivo, mas eles têm pânico de ir atravessar a fronteira da floresta, de usar a cor vermelha, enfim. E de tempos em tempos, quando, óbvio, os adolescentes tentam extrapolar essa barreira que foi condicionada a eles, sem nem entenderem nada, eles são adolescentes, é óbvio que eles têm hormônios querendo ultrapassar fronteiras, os adultos vão lá e metem um pânico neles para mantê-los dentro. É uma ética muito bem construída, faz muito sentido, mas não tem como você tirar dos jovens o ímpeto de transgredir, querer mais. Só esse filme, assim, acho que é quando o M. Night Shyamalan começou a desandar, cara. Ele fez uns filmes bons. Ele fez uns filmes bons, aí nessa época foi quando ele começou a desandar mesmo, né? Tem filmes bons. Não, ele desandou quando a gente falou no episódio passado sobre o filme que as árvorezinhas começaram. Nossa, isso é péssimo. Mas ele voltou, ele fez uns negócios legais atualmente, mas tudo bem. Bom, vai lá, essa é a minha recomendação. E aí, Thiago? Bom, eu vou começar fazendo um alto jabá aqui, porque a gente falou rapidamente do Rafael Braga, né, que foi preso por causa de um tubo de vinagre, e tem uma música da minha banda, a BMBC Rock Safado, que é Vinagre, que é justamente sobre esse acontecimento, né. Tá lá no Spotify, vou deixar o linkzinho pra vocês ouvirem aí. A versão que a gente toca hoje dela é bem diferente daquela que vocês vão ouvir na gravação. Foi uma gravação meio caseira que a gente fez, tá? Então não tá tão bem feita assim. Mas se vocês quiserem no show da banda, vocês vão ouvir uma versão um pouquinho melhor dela. Fora isso... Só um segundinho. Só em relação a isso que você acabou de falar, eu tava com minha filha hoje, ela tava tentando soletrar um código para uma prima dela em Brasília conseguir entrar no mesmo jogo no tablet que ela falou B, ela, não é P, não é panqueca, é B. Aí eu só falei, B de quê? Então, já que você falou o nome da sua banda, as pessoas estão ouvindo BMBC, vou só soletrar B de banda, M de mais, B de bonita e C de cidade, tá? BMBC, a banda mais bonita da cidade. Não, é só... Tá bom. Bom, eu vou deixar no site também uns artigos bem interessantes que eu li na preparação do episódio sobre o assunto. Aí quem quiser ler, fica à vontade. E eu vou recomendar 2 filmes. Um que a gente já recomendou várias vezes aqui no canal, que é o Starship Troopers, de 97. Porque tem uns segmentos do filme que são as propagandas, né, que eles fazem do esforço de guerra e tudo. E justamente criar essa história do pânico moral, desses monstros que vão acabar com a nossa sociedade. Então essa parte é muito interessante. É um filme que eu acho muito mal compreendido. É um filme que eu acho bem engraçado. Concordo. E o segundo é um filme de 2020 que chama Aquelarre, que em português ele tá como Silenciadas, em inglês é Coven. Não é um filme incrível, mas é um filme interessante, acho que vale a pena assistir. Ele está nos streamings aí atualmente, que é justamente um processo de um julgamento da Inquisição sobre bruxas na Espanha, né? E é um filme bacaninha, vale a pena ver. Assim, novamente, não é incrível, mas eu recomendo que se assista, até porque, se não me engano, tá no Netflix, então tá fácil de assistir. E é isso aí. E Paulão? Bom, tenho 2 recomendações só hoje. Um é um filme de 2002, do Martin Scorsese, que é Gangues de Nova York. Por que eu tô falando? O filme é interessante, tem várias coisas, mas ele trata um aspecto histórico que foi justamente aquela puta imigração irlandesa para Nova York, e aí começou a gerar aquele monte de teoria de conspiração, não sei o que, e criou um pânico moral na época, que era lá, na verdade eram os papistas, né, os católicos, que como os caras se referiam, que o Papa ia mandar nos Estados Unidos via esses caras.
Né? E assim, é até curioso, num país que ainda tem maioria católica, né? Porra, o Papa que, sei lá, se tem um cara que tem menos influência no Brasil é o Papa, né? Mas eu imagino que seria a mesma coisa no século XIX. Tá? E aí os caras que. Então, uma das coisas eu falei, não, esse bando de papista, estão invadindo o nosso país para tornar. Sei lá, pra gente seguir, virar o Império Papal aí, alguma porra desse tipo, né? Caralho, essa é a sua visão do Gangs de Nova York? Não, esse é o contexto histórico. Esse é o contexto. Do Gangs de Nova York, com Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio? Sim, esse mesmo. O contexto histórico é esse, certo? É que aí, assim, qual que é o negócio? Qual que era a rivalidade? Surgiu por causa disso, tá? É que na época, aí teve outra questão, que foi a Guerra Civil, e aí isso o filme trata diretamente, mas aquele preconceito e ódio com os irlandeses era justamente isso. É que os caras eram católicos e eles não iam obedecer o governo americano, não iam ser americanos, iam ser, na verdade, agentes do Papa. Tá? Isso foi uma questão importante na época. Né? Não foi só porque os caras eram estrangeiros, é porque os estrangeiros, se fosse alemão, não ia ter problema, dependendo da região. Minha outra recomendação é uma série trash pra caralho, mas é engraçadíssima, dos anos 90, certo? Que é Married with Children. Tá? É cômico. Assim, o motivo é o seguinte: a primeira temporada meio que foi um fracasso de público, não sei o quê. Só que aí fizeram lá a turma do Pânico Moral, foi mostrar isso como um exemplo de tudo que tem de errado nos Estados Unidos. Né? Aí o pessoal meio que começou a assistir e aí foi um sucesso de público. Gente. Assim, eu vou dizer, é meio que é uma falha de caráter minha, mas eu acho que essa porra é engraçadíssima. Essa que tem aquela Love and Marriage. Essa mesmo. Assim, é trash pra caralho, mas você consegue entender, é uma lição de sociologia americana, assim, moderna, cara. Ai, caralho. Faz sentido. É o white trash urbano, não é o white. Porque existe o white trash, que é o que a gente fala, é os rednecks, né? No caso aqui é o white trash urbano. Do subúrbio, né? Exato. Não necessariamente subúrbio, é o urbano mesmo. Então, assim, eu acho engraçadíssimo aquela merda. E aí a história de que tentaram fazer boicote, fizeram não sei o que, o Pânico Moral. Porque fala assim, porque diz assim, olha, essa série representa tudo que tem de ruim nos Estados Unidos modernos. Muito bom. Isso aí então, galera. Galera, próximo episódio vocês vão ouvir falar sobre os piores e os melhores erros da humanidade. Aê, André cagando pauta. Ótimo. Tô cagando pau. Foda-se. Não tenho compromisso com a verdade. Tenho compromisso com os nossos ouvintes e a minha mãe. Que eu já avisei ela que essa eu já respondo. O maior erro de qualquer um é invadir a Rússia, né, cara? Historicamente nunca deu certo, provavelmente nunca mais dará. Resolveu 2 episódios em 1. Já resumiu o episódio agora. Então pronto, resolvido. Não precisam escutar sobre isso no próximo episódio. Valeu, galera. Episódio 60, hein? Porra, tá andando o negócio. 6-0, hein? Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, galera.